Amém, amém. Seja bem-vinda, missionária Cristina. Passa a palavra. A paz do Senhor para todos, todo mundo aí, seja da Itália, seja da Paz. Europa. Estão me ouvindo direito aí? Pode, já está gravando. Tá, mas estão me ouvindo, né? A paz do Senhor para todos aqui, quem fala aqui, sou a Sônia Cristina do Rio de Janeiro, do Brasil, né? E eu estou muito feliz por estar compartilhando, participando, né? Do Evangelho de Cristo, porque sabemos que todos nós somos convulsionados para falar do amor de Jesus Cristo, somos servos do Senhor. Né? E hoje eu quero compartilhar uma palavra aqui. A nossa missionária Rita me convidou, ou pastora Rita, né? Me convidou para estar assim, ministrando uma palavra aí diretamente da Itália. Né? E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Sei que foi um canal através do antigo pastor meu, Delso, né? Que esteve aí na Itália e prontamente falou, comentou de mim, aí eu pude falar com alguns pastores daí da Itália, um casal muito querido, por sinal, e nós estamos aqui para juntos contribuirmos para a obra do Senhor avançar, né? Todos nós somos servos, todos nós somos pessoas que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? Algumas palavras e chamados, né? Aqueles que são chamados, eles automaticamente entendem os propósitos de Deus que Deus nos faz caminhar na terra. E eu quero compartilhar aqui uma pequena palavra que está lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13. Amém? Levítico, capítulo 13, capítulo 6, versículo 13, irmãos. A paz do Senhor para todos aí, casal aí que se apresentou aí. Né? Levítico, capítulo 6, versículo 13, que vai dizer assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Só esse versículo que eu quero aqui, juntamente com a igreja aqui, estar passando, né? Porque o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. É interessante que quando a gente vai falar dessa palavra de altar, né? É uma palavra oriunda, eu até separei aqui, né? E a gente vai ver que em hebraico ela ter outro significado, mas o que nós entendemos como isso aqui? O que significa o lugar de sacrifício? Né? O fogo arderá continuamente no altar, um lugar de sacrifício. E esse lugar de sacrifício é também, né? Vai falar em latim sobre altares. Altares que significam um lugar alto. Um lugar alto. Então, o altar ele tem que estar constantemente em chamas. Amém, irmãos? Esse é o tema da minha mensagem aqui, o altar em chamas. Né? O nosso coração, o nosso altar, a nossa vida com Deus tem que estar diariamente querendo buscar e se encher de Deus. E a gente vai ver que essa passagem vai dar para nós o entender que todo mundo que está num lugar alto, né? Um lugar alto, um lugar consagrado, né? Quando a gente vai falar de lugar consagrado, a gente vai ver a história de Moisés. Moisés estava ali na sua chamada, né? E ele vê a sarça, o fogo, aleluia, queimando, e aquele fogo não se apagava. E quando Moisés ele se depara com aquela sarça ardente, né, o Senhor fala com ele. A forma do Senhor chamar a atenção de Moisés naquele momento era que ele tinha que entender que o lugar que ele estava era um lugar santo, um lugar de santidade. Né? E o que hoje nós estamos aqui reunidos, querendo buscar essa chama do nosso altar, da nossa vida espiritual, está pronta para que nós possamos estar diante dos propósitos de Deus. Então, a Bíblia vai falar: o fogo arderá continuamente no altar, aleluia, e não se apagará. A gente não pode deixar essa presença de Deus, esse fogo do Espírito Santo, se apagar em nós. A gente não pode deixar que os problemas da vida, aleluia, nos leva para uma ocasião, por um caminho desfavorável diante da chamada e do propósito. E aí a gente vai entender que eu botei aqui algumas características sobre esse texto bíblico, amém?
Todo mundo está me ouvindo e compreendendo bem aí? Sim, minha E amada, é porque está registrando. amém. E aí a gente vai entender que a palavra vai falar de altar. E a palavra fala de altar, o que significa isso? Um lugar de sacrifício. E também vai falar do lugar de sacrifício, do lugar que você tem que se separar, está no lugar alto. Aí eu vou falar de monte, eu vou falar que você vai fazer o seu quarto, aquele lugar separado para você buscar o Senhor, se conectar com o Espírito Santo, né? E um lugar também que tem que ser consagrado, para que você possa todos os dias estar queimando aquela oferta de oração, de jejum, de busca, né? Para que o Espírito Santo tenha a liberdade de falar e de poder se comunicar com nós. Então, esse fogo, ele tem que arder continuamente no altar, né? E ele não pode se apagar. Todos nós separamos momento, como estamos aqui agora, separando momento para poder buscar a face de Deus. E o maior intuito do Senhor na nossa vida é que essa chama viva diariamente dentro de nós, como a Bíblia declara para nós: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando eu faço que esse fogo do Espírito Santo se achegue mais perto de mim, aquilo que eu necessito e preciso, o próprio Deus, ou o próprio Espírito Santo, ele vai se encarregar de contribuir nas coisas que eu necessito. E a Bíblia vai nos dar também, separei outra coisa aqui, que todo o nosso sacrifício oferecido diante do altar, aleluia, que vai nos levar a uma divindade com Deus e uma comunhão com Deus, né? E nós sabemos que o povo de Israel estava envolvido, porque quando o Senhor tira ali o povo de Israel do Egito e peregrina por um caminho durante 40 anos, essa peregrinação levava a Moisés estar diariamente com o seu coração ou o seu altar em chama. Por quê? Porque o coração dele tinha que estar voltado em Cristo e entender a chamada e a vocação que Deus proporcionou para ele. E qual era a vocação? Resgatar o povo do Egito. E qual é o nosso propósito nos dias atuais? Levar as pessoas a um caminho de retidão ou um caminho de renovação para que as suas vidas sejam transformadas, não pelas coisas da carne, mas pelo Espírito que habita em nós. Então, todos nós temos, sim, que colocar o nosso altar, colocar a nossa vida, buscando o Senhor diariamente. E o principal disso tudo, que a Bíblia vai dizer, em 2 Samuel 24, 24, né, que o povo estava ali com o altar, com a sua vida, e vai apontar como uma referência aqui de adoração, de celebração e de comunhão com Deus, oferecendo ali holocausto e oferta pacífica. Lá em 2 Samuel 24, 24, vai ver que o povo colocava oferta e fazia adoração e oferecia sacrifício a Deus. Como o meu altar deverá permanecer aceso continuamente diante dos problemas que me apresentam? E aí eu entendo que, primeiro ponto aqui, né, o altar de Deus deveria permanecer sempre em chama, ou sempre voltado a buscar a Deus. Você vai ver lá em Levítico capítulo 6, versículo 13, que o fogo arderá continuamente no altar. Porque o altar, o nosso altar, a nossa vida tem que estar diariamente sendo, vou dizer assim, lapidada, diariamente sendo restaurada, diariamente sendo cheia da palavra de Deus, através da oração, através do louvor, através da nossa meditação da palavra. E tudo isso vai fazer com que o meu altar viva em chama. A chama é o fogo do Espírito Santo dentro de mim, diariamente, querendo buscar a face de Deus continuamente, para que não venha frieza, não venha portasia, não venha o marasmo, porque o cansaço diário sempre nos apresenta, né? A nossa vida, ela é um caminho que nós, muitas das vezes, desgastamos com pessoas, com trabalho, com família, mas quando nós se colocamos
nos sacrificamos, colocamos o nosso altar para ser reparado, Deus ele vai fazer que esse fogo do Espírito Santo nos renove, nos restaure, nos cure, né? E esse é o propósito. O altar deverá sempre permanecer aceso. O nosso altar, a nossa vida tem que sempre permanecer aceso, a nossa comunhão com Deus. Amém? E outro tópico que eu separei aqui. Quem acendeu o fogo do altar foi o próprio Deus. O próprio Deus nos acende, o próprio Deus nos dá inspiração. Aleluia! Para que nós buscamos nos dias maus. Aí, se eu for falar assim, essa inspiração, eu posso até levar aqui esse texto para um versículo bíblico que vai dizer também, lá em Ezequiel 7, que vai dizer que Ezequiel estava diante de um vale, e esse vale estava totalmente destruído, os ossos estavam sequíssimos. E Deus, o próprio Senhor, fala para ele assim: Ezequiel, profetiza, né? Profetiza. E Ezequiel sabia que o seu altar, a sua chama, a sua fé, não estava tão alinhada de ver aqueles ossos sendo reconstruídos. Então, quando a gente lê o texto, a gente vai ver que ele fala assim: Senhor, tu sabes. Quando ele fala tu sabes, ele está dizendo: Senhor, tu sabes que eu não tenho uma fé grandiosa para isso, porque o meu altar não está com a chama do fogo do Espírito Santo totalmente com uma fé inabalável para poder ver esses ossos se juntando. E a Bíblia vai falar que se eu falar para ele, profetiza dentro do vale, porque o próprio Senhor pegou Ezequiel e levou ele em espírito, colocou no meio, no centro da vontade de Deus, e fez ele observar todo o vale que estava ao seu redor, e ele observando, ele pôde entender que aquilo dali era causa e coisas impossíveis. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo de 37, haveria alguma coisa impossível que o Senhor não faria? E tudo é possível àquele que crê. Então, o nosso altar precisa estar diariamente respirando, vivendo esse fogo ardente de querer o Espírito Santo sempre, né? Voltarmos ao primeiro amor. Todos nós temos a tendência de abandonar alguma coisa, mas quando o fogo do Espírito Santo habita em nós, quando o fogo do Espírito Santo nos enche da sua alegria, nos enche da sua paz, nós caminhamos e vivenciamos essa poderosa glória de Deus, que é a graça do Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, o que me faz estar com o meu altar? Né? O altar deveria permanecer aceso continuamente. Continuamente o altar tem que permanecer aceso. Diariamente você tem que buscar a Deus para que Deus possa fazer que o seu altar esteja em chama. Chama é a presença de Deus em nossas vidas. E eu botei aqui também, terceira coisa, quem acende o fogo da palavra em nosso coração é o próprio Senhor. Você vai ver lá que Jeremias capítulo 20, versículo 9, o próprio Senhor acendeu a chama no coração de Jeremias para que ele pudesse relatar e falar sobre as coisas que estavam sendo diante dos altares, diante dos reis, diante de homens graduados, mas revelar aquilo que era de errado. Então, quando nós estamos com o nosso altar restaurado, edificado, em chamas da palavra de Deus, automaticamente Deus nos usará para os seus propósitos. E que o importante que Deus quer que nós entendamos, que Ele quer nos usar. E Ele quer que nós estamos com o nosso altar edificado, as nossas bases restauradas, a nossa fé inabalável, porque o fogo do Espírito Santo, ele não pode se apagar de dentro de você.
Porque enquanto você busca o Senhor, você vive as promessas que ele designou para a sua vida. E a Bíblia diz mais: quem incendiou o fogo do Espírito Santo na igreja? Foi o próprio Senhor. Aí você vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estava ali Pedro pregando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, e numa pregação, Pedro, ele cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da sabedoria de Deus, 3.000 almas ali se converte, se rende aos pés do Senhor. Porque o altar, o fogo estava continuamente, a chama estava dentro de Pedro, o coração de Pedro estava cheio da presença de Deus, o coração de Pedro estava voluntariamente querendo mais e mais expressar o amor do Senhor para as pessoas que estavam ali. E qual é o propósito de Deus na nossa vida? Eu quero abordar aqui algumas coisas com a Igreja do Senhor nessa tarde. Aí, eu acho que aí na Itália deve ser tarde. Mas o que eu quero abordar aqui com todos aqui, que o nosso altar, nós temos que estar sempre buscando a face de Deus. A irmã falou algo aí que eu peguei um pouquinho, foi sobre a questão de pessoas que se embriagam com vinho, né? E aí fica uma coisa meio complicada, porque até de se falar, porque alguns têm uma fé para algumas coisas e outros têm fé para outras coisas. Mas a gente que conhecemos a palavra, a gente tem que entender que Deus nos separou para um propósito. E o maior propósito do Espírito Santo é fazer que esse Espírito de Deus habite entre nós e essa chama viva diariamente em nossos corações, querendo buscar e adorar o Senhor e fugindo da aparência do mal. E quando eu pego esse texto que vai falar do fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, eu vou entender que o altar deve permanecer aceso continuamente. E eu vou também entender que a lenha, que isso aqui eu acho muito interessante, que a lenha é o combustível para mim e para você para manter o altar em chamas. A lenha, precisamos de lenha. Precisamos que essa lenha faça que esse combustível na sua vida faça você ficar diariamente buscando, exercendo e vivenciando os propósitos de Deus. Você vai ver que Levítico capítulo 6, versículo 12, vai falar que sobre algo que tem que ter lenha, tem que ter graveto. Então, tudo vai nos levar a um posicionamento de adoração, porque eu não posso me apresentar de qualquer maneira. O Espírito Santo vai olhar para nós e vai olhar em nós que nós somos servos, pessoas que temos temor, mas eu não posso me apresentar de qualquer maneira. Então, temos que sacrificar. E quando fala de sacrifício, fala de renúncia, fala de dedicação, fala de você separar um tempo para poder Cristo se apresentar a nós. Então, nesta tarde, eu quero assim declarar, né? Continue colocando o seu altar em chama com a palavra de Deus, com a oração, com a busca do Espírito Santo, para que a sua casa, o seu altar, esteja continuamente com esse fogo, essa presença de Deus na sua vida. O nosso altar precisa ser sempre restaurado e renovado. Quando nós buscamos a Deus, mais o Senhor se importa de nos renovar e de nos restaurar. E nessa tarde eu quero deixar aqui algo aqui. Lá em 1 Reis, 1 Reis 18, 30 e 39. Elias restaurou o altar do Senhor e o Senhor incendiou novamente o seu altar. Por quê? Elias entendeu que através de um sacrifício, através de um propósito que ele ali se colocou, o Senhor restaurou o altar. O Senhor fez que todo aquele altar que foi feito diante dos Baais e diante de Elias, quem ficou em evidência foi o altar de Elias. Então, o Senhor incendiou com fogo
todo o altar que Elias tinha colocado. Eu quero te dizer nesta tarde que Deus vai incendiar a sua vida, que Deus vai te levantar, que Deus vai te encorajar. Você pode estar aí caminhando sem força, desanimado, mas nesta tarde o Senhor quer incendiar, o Senhor quer te levantar e fazer que seu altar, e fazer que a sua vida, que esse fogo do Espírito Santo que habita em você, que se porventura se apagou por alguma situação, Deus quer levantar e quer colocar você como chama viva para você continuar a pregoar, a colocar a mão em enfermo ser curado, a colocar a mão em endemoniado ser liberto, porque o fogo do Espírito Santo nos faz isso, nos faz a gente colocar as mãos e a manifestação de Deus se manifesta em nossas vidas. Por quê? Não é sobre nós, é sobre Ele. E se é sobre Ele, o teu altar tem que estar diariamente com a chama, com o fogo de Deus, com a presença do Senhor, com a palavra do Senhor, com os propósitos que Deus designou para a sua vida. Não deixe que os problemas da vida te paralisem, meu irmão, minha irmã. Não deixe que os problemas que estão te deixando você querer se afugentar ou até renunciar. Não, Deus tem um propósito maior para contigo. Deus tem um propósito maior para com a tua vida. Você pode estar na Itália, você pode estar em Roma, você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas Deus quer que o seu altar viva em chama, porque o fogo arderá continuamente no altar. E aonde tem, aleluia, graveto, aonde tem graveto, aonde tem lenha, tem que ter fogo, tem que ter fogo. E a Bíblia diz aqui, Davi edificou um altar ao Senhor, e o Senhor incendiou o seu altar. 1 Crônica, capítulo 21, versículo 26, amém? Também Asa renovou o altar do Senhor e promoveu um grande avivamento espiritual entre o povo. 2 Crônica, capítulo 15, versículo 8, né? Asas ali, eu estava até lendo sobre a história de Asas, né? Porque diante dos acontecimentos, diante da guerra, se levantou uma guerra, Asa estava confortável, num território confortável, mas aí, né, houve uma situação, o inimigo se levantou e Asa se santificou e se colocou o povo para santificar o altar, para restaurar o altar, e na restauração do altar, Deus pelejou por ele e deu vitória, né? Interessante é que quando nós estamos confortáveis demais em certo ambiente, em certo lugar, o próprio Senhor permite situações para que nós venhamos incendiar o nosso altar, para que nós venhamos reparar o nosso altar, para que nós venhamos buscar a face de Deus, para que nós não venhamos se ficar acomodado e prostrado. Deus cria situações e permite situações para que nós podamos pegar a lenha e colocar ali, aleluia, o nosso altar para que o fogo venha voltar a pegar. Então, não deixe que os contratempos deste mundo te paralise, mas faça como Asa, renova o seu altar, renova a sua fé em Cristo, promove algo que vai chamar a atenção do céu, né? Igual aquela mulher do fluxo de sangue, ela dentro da sua casa ela declarou, ó, os médicos não podem fazer nada, mas se tão somente eu chegar perto dele e lá tocar nas orlas dele, eu serei curado. Eu sei que abrir a porta da minha casa, eu posso enfrentar a morte, o problema, mas eu acredito que tão somente eu tocar, eu serei curado. E a Bíblia diz que aquela mulher foi com uma fé inabalável, ao ponto de chegar no meio das multidões, ver ali aquela multidão de pessoas que estavam com problemas, doentes, coxa, manca, cegas, paralisadas, e automaticamente, quando ela tocou na orla de Jesus, a glória de Deus, o fogo do Espírito Santo se exalou e o próprio Senhor, ele falou, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude.
coisa maravilhosa quando nós estamos com o nosso altar. E quando nós estamos com esse fogo ardendo continuamente dentro de nós, porque o fogo não pode se apagar, automaticamente tudo que nós fazemos, a manifestação de Deus, ela vai contribuir para que a sua vida, seu ministério, a sua casa, a sua família, viva essa chama, viva essa presença de Deus. E ela fica ali ouvindo o que o Senhor pergunta: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Quem estava perto eram os discípulos. Os discípulos não sentiram a graça de Deus. Os discípulos não sentiram essa chama do fogo. Os discípulos não sentiram nada, tanto que a Bíblia vai dizer que eles ficam se perguntando: mas, Senhor, todos te apertam, estamos num lugar de multidões, as pessoas estão te apertando, as pessoas estão te tocando. Então, como assim? O Senhor fala: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Que Deus faça que você, aonde você andar, aonde você se colocar, saia virtude, saia poder de Deus, saia o poder de Deus, porque o fogo arderá continuamente no altar, na sua vida, no seu ministério, em nome de Jesus. Aleluia. Então, o nosso altar precisa ser sempre, sempre restaurado e renovado pelo Senhor. Amém? E diz aqui também, Isaías capítulo 6, versículo 6 ao 8. A gente vai entender que essa trajetória, eu gosto muito de Isaías, porque você vai ver que Isaías, quem era Isaías? Um homem que xingava palavrão, um homem que tinha lábios, boca suja, vou dizer assim, né? Um homem que falava muitas coisas, e essas coisas que ele falava não agradavam o Senhor. Aqui que o Senhor faz? Pega o fogo, pega uma brasa, enfia na boca dele e purifica ele com o fogo do Espírito Santo. Deus quer nos purificar nesta tarde. Deus quer nos renovar nesta tarde. Deus quer te levantar nesta tarde com esse fogo do Espírito Santo. Receba nesta tarde o fogo do Espírito Santo na sua vida. Assim como o Senhor foi com Isaías, purificou os lábios dele, o Senhor quer purificar os seus lábios, o Senhor quer purificar a sua vida, para que você possa falar do amor de Deus, para que você possa exercer a chamada que lhe foi propícia, para que você possa vivenciar coisa extraordinária que o Senhor designou para a sua vida. Não canse de falar do amor de Cristo, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que o ramo não dê fruto, todavia me alegrarei no Senhor. Deixa o Espírito Santo te purificar, meu irmão, minha irmã. Deixa o Espírito Santo fazer a boa obra na sua vida. Deixa o Espírito Santo te renovar. Deus tem um propósito de renovação para mim e para você, e você não pode deixar que esse fogo se apague da sua vida pelos problemas, pelas frustrações, aleluia, muitas das vezes pelas decepções, seja ministerial, seja familiar, seja nas suas amizades, e decepções automaticamente faz que esse fogo se apague, mas Deus quer que você coloque o seu altar de novo em pé e pega o graveto e deixa o fogo queimar, aleluia, para que Deus venha fazer a obra na sua vida, para que você venha se levantar nesse ano de 2023, para o ano 24, tendo a convicção que há em você um fogo do Espírito Santo ardendo dentro de você, te convidando a você edificar o teu altar, te convidando a você se apresentar, te convidando a você deixar, aleluia, o Deus Todo-Poderoso fazer a obra em tua vida, fazer a obra na tua casa, fazer a obra na tua família, seja qualquer lugar do país que você esteja. Não deixe que esse fogo se apague. Não deixe que esse fogo se apague dentro de você. Reaviva e renove o fogo do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja tocado, seja renovado, em nome de Jesus. E a Bíblia diz aqui, o nosso altar precisa ser sempre restaurado, sempre renovado pelo poder da palavra. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? É a palavra, é a Bíblia Sagrada que nos dá respaldo bíblico de entendermos que a palavra nos renova e nos deixa acesa 24 horas por dia.
porque o propósito de Deus é trazer renovação para a nossa vida em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer também aqui, aleluia, que a própria epístola de Hebreus, lá em Hebreus também, aleluia, Hebreus capítulo 13, versículo 10, temos um altar, irmãos. Todos nós temos um altar que tem que ser reparado. Todos nós temos um altar que precisamos ser reparado 24 horas, ou todos os dias, né? E a Bíblia vai dizer que o fogo deste altar deve sempre ser edificado, aceso. Lógico que ninguém consegue ficar aceso 24 horas. Queremos estar cheio de 24 horas, mas não conseguimos, que temos nossos afazeres, temos nossas coisas pendentes para fazer, a nossa vida circular, né? Mas a gente, entre uma coisa e outra, trazemos a presença de Deus para nossas vidas. Trazemos para nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, o próprio Deus nos afirma que através do Espírito Santo, através da busca fervorosa, através dessas lives que nós estamos fazendo aqui, né? Isso vai fazer com que o meu altar esteja continuamente com fogo. A chama de Deus estará acesa continuamente. E estando acesa, eu serei um canal de bênção para onde Deus enviar ou aonde você estiver. E o propósito de Deus é, né, que o Espírito Santo continue sempre ardendo em nosso coração. O fogo que mantém o nosso altar sempre em chamas, sempre vai nos levar a um caminho de vitória. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Nós vamos ter isso também. Romanos, capítulo 12, versículo 11. O Espírito Santo, ele quer nos avivar nesses dias atuais que nós estamos vivendo de guerra, né? Nos vários lugares do mundo, não somente Israel, mas em outros lugares existem vários tipos de guerra, amém? Existem pessoas que estão em guerra na sua casa, a guerra da depressão, a guerra da enfermidade, a guerra do desemprego, aleluia. E como que nós saímos desse emaranhaço todo, quando nós deixamos que o Espírito Santo venha arder em nós esse fogo, essa presença dele na nossa vida diariamente. Precisamos estar, aleluia, com o nosso altar sempre em renovação, chamado para vivenciar a gloriosa, potente obra de Deus, chamados para ser santo, chamados para viver uma vida de santidade. Sabemos que tudo isso nós vamos ver lá em Levítico capítulo 20, versículo 26, que vai dizer assim: sei-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos para serdes meu. Levítico capítulo 20, versículo 26. Sei-me-eis santo. Por quê? Porque eu, o Senhor, sou santo e separei-vos para ser povos, aleluia, santos, para que possa ser usado por ele. E quando eu entendo isso, eu vou buscar a santidade, eu vou fazer que vou dizer assim, a própria palavra vai dizer, né? Vai me levar a um caráter de Deus. Eu vou entender que a minha santificação, a minha vida de busca ao Senhor vai me levar a um campo muito mais maior de conhecimento com Cristo. Eu vou entender que Deus ele vai trabalhar na minha vida, no meu caráter, para que eu possa amadurecer, porque quando eu faço que esse fogo do Espírito Santo venha sobre mim diariamente, virá o amadurecimento, virá o desenvolvimento, virá, aleluia, as revelações de Deus. E o que Deus ele aprecia em nossas vidas? Que nós colocamos o nosso altar sempre, 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 sempre. Sempre o nosso altar tem que estar constantemente em chama, constantemente buscando o Senhor. Não se desanime, não deixe que as situações da vida te paralisem, mas faça que o Espírito Santo faça arder em você esse fogo
E a presença de Deus é Amém. o principal nas nossas vidas. Então, eu quero aqui agradecer ao Senhor, né, por estar aqui sendo um instrumento de Deus para a sua vida e dizer que o seu altar precisa estar diariamente sendo restaurado, reconstruído, né? Moisés, ele peregrinou por um tempo, por um período longo, porque ele entendeu que dentro do Egito, ali não era o seu lugar. Saiu do Egito, foi formado pelo Senhor. Peregrinou mais 40 anos para conhecer o poder de Deus e quem era Deus na vida dele, o que Deus queria com ele. E quando ele resgata o povo, ele tem pessoas ali, ele lidar com vários tipos de pessoas. E é interessante que o próprio Senhor faz que Moisés, juntamente com a sua caravana, aprende uma coisa, que Deus sempre faz, que a chama do Espírito Santo esteja no coração das pessoas, independente dos problemas. Deixa que o Espírito Santo arde essa chama dentro de você, porque ainda que você veja as coisas impossíveis para você, mas para Deus tudo é possível aquele que crê. Não se permita que o fogo se apague da sua vida, mas creia que aonde você estiver, a chama, o fogo do Espírito Santo arderá no seu coração e você adorará e vai bem dizer o nome do Senhor. Estamos em tempos que muitas pessoas, tanto no Brasil, fora do Brasil, estão desacreditadas, porque estão vivendo muitas coisas e acham que o Senhor o abandonou. Mas eu quero te convidar a você. Deixa que o Senhor faça do seu altar esse fogo que vem arder diariamente. Não deixa que o fogo do Espírito Santo se apague dentro de você, meu irmão e minha irmã. Mas creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém. E que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Boa essa palavra. Obrigada, missionária Sônia Cristina Amém. Silva. Veio aqui trazer esse cesto, eu costumo dizer que é o padeiro e a padeira de Cristo, que vem trazer Amém. o pão quentinho da padaria celestial e o cântaro cheio da água da vida. Na verdade, lá em Salmos 55, 17, diz o seguinte: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Amém? Que possamos clamar ao Senhor, porque além é o Senhor das nossas supplicações a Deus. A oração é o combustível, né, para nossas vidas, né? Existem pessoas Acho que é precisando possível desse combustível. que não ora, está sempre cheio do Espírito Santo, pode. O crente que não ora, porque ele não está abastecido, na verdade, está vazia, né? Não dá para fazer o fogo, né? Da mesma forma, né? Sem oração, não haverá o fogo do Espírito Santo na vida do crente. Provérbios 26, 20. Então, que nós possamos, todos os dias, né? Manhã, de tarde, de noite, separam uma hora só para Deus, para estarmos. Aleluia. Como nós estamos aqui, né? Eu me lembro, no finalzinho da tarde, Jesus ia lá visitar Adão e Eva. Foi? Né? E aí, Verdade. não vigiou, e Jesus já sabia. Se ele estivesse vigiando, não teria, né? Errado o pecado. Então, que nós, né? Está sempre colocando a lenha, o fogo, a chama se acender, o combustível. Aleluia. Então, através da palavra, de um jejum, Jesus vai operando milagres e maravilhas de nós. Obrigada, missionária Cristina. Que Deus continue. Amém, amém.